Oi, pessoal, aqui é Elis Bugés, e neste tutorial eu separei 7 dicas das melhores práticas do Pinterest para criar pins de sucesso, aumentando assim suas chances de ganhar mais visualizações e cliques nos seus pins. E essas dicas são baseadas em cursos profissionais que eu fiz para trabalhar com Pinterest profissionalmente desde 2020, em dicas adquiridas com os melhores profissionais do Pinterest no mercado internacional, com informações da própria página de melhores práticas do Pinterest para criar pins, e também com vários testes que eu fiz criando milhares de pins para diferentes nichos de mercado com sucesso nestes últimos anos. E somente uma pequena introdução para quem chegou até aqui, mas não conhece meu trabalho. Eu sou Elisandra Bugés, consultora de SAP, mas também empreendedora digital e criadora do blog Elis Bugés e do canal do YouTube Elis Bugés, onde eu mostro tutoriais relacionados a marketing digital e design gráficos. E desde 2020 eu venho me especializando em trabalhar com Pinterest de maneira profissional para divulgar o meu trabalho no marketing digital. E assim eu convido você a pegar um cafezinho com papel e lápis na mão, porque eu acredito que essas dicas que eu separei especialmente para você irão te ajudar muito a criar pins de sucesso no Pinterest. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre as dimensões, ou seja, o tamanho escolhido para criar um pin. De acordo com a própria recomendação do Pinterest, o tamanho ideal é criar em formato vertical com a proporção de 2,3 ratio, que é o tamanho padrão de 1000 por 1500 pixels, que também já é o tamanho padrão que nos é recomendado ao criarmos o pin no Canva, por exemplo. Porém, navegando aqui no feed inicial do Pinterest, é comum encontrarmos outros tamanhos, principalmente esses com formatos verticais mais longos, que também chamam muita atenção. E como mais uma dica, se seguirmos para visualizar a tabela das dimensões sugeridas pelo Tailwind, que é o blog de uma das ferramentas de gerenciamento e agendamento de pins mais utilizados por profissionais do Pinterest, nós vemos que há outros tamanhos sugeridos, como por exemplo este tamanho com 1200 por 1800 pixels, que é inclusive o que eles recomendam como melhor tamanho. E também esses mais longos, como já vimos no feed do Pinterest. Mas de acordo com os meus testes criando pins para o Elis Bugés, os pins com o maior número de impressões são os pins no formato padrão, de 1000 por 1500 pixels, conforme sugerido pela própria página oficial do Pinterest comercial. E agora, como segunda dica, por ser uma plataforma de buscas por inspiração visual, a escolha da imagem é sem dúvida um dos pontos mais importantes ao criar um novo pin. Assim, eu vou passar algumas dicas a serem consideradas principalmente por diferentes nichos de mercado. Então, por exemplo, se você tem um blog que é relacionado a receitas, decorações de casa, viagens, moda ou beleza em geral, o ideal seria você tirar as suas próprias fotos e assim usá-las ao criar um novo pin, mostrando seus próprios produtos e serviços de uma maneira personalizada para os usuários do Pinterest. Por exemplo, se você trabalha com decoração, você pode mostrar fotos do antes e do depois de uma renovação da casa, suas fotos de viagem a um destino indicado no seu blog, ou até a foto daquele bolo delicioso de cenoura que você fez para mostrar no seu blog ou até no seu canal do YouTube. E já falando que você não precisa ser um fotógrafo ou uma fotógrafa profissional. Você pode tirar as suas fotos com seu próprio celular. O importante aqui é ter certeza de ter uma foto com boa qualidade. Assim sendo, ela não pode estar borrada e de preferência que seja uma foto mais clara, talvez com fundo mais neutro e com tons mais claros. Inclusive, você pode até usar o próprio Canva para fazer algumas correções das imagens se precisar. Eu até tenho um vídeo no canal Elis Bugés com 8 dicas para editar suas imagens no Canva. Este vídeo é até um pouco antigo, mas praticamente as funcionalidades ainda são as mesmas no Canva. E eu acredito que vai te ajudar a ter várias ideias para você melhorar as suas imagens de uma maneira bem mais fácil.
Agora, se o seu nicho de mercado for mais focado em serviços e produtos, como por exemplo na área financeira, tutoriais, cursos, marketing digital ou qualquer outro nicho que seja mais voltado à educação do que para inspiração, você pode usar imagens que você encontra em um dos muitos sites de estoque de imagens, como por exemplo Unsplash, Shutterstock e o próprio Canva. E nesses sites você encontra milhares de imagens gratuitas. Ou ainda, se você preferir algo mais único e personalizado, você pode comprar imagens com direito a usá-las comercialmente. E apesar que nesses nichos suas fotos são menos importantes do que o texto, vale lembrar que elas devem ser relevantes ao conteúdo e ao texto que você está divulgando. Por exemplo, se você tem um blog dando dicas para que as pessoas poupem dinheiro, você pode procurar por imagens que tem um cofrinho ou alguém contando dinheiro. Assim você está dando relevância à sua foto, texto sobreposto e conteúdo, que é muito importante para o algoritmo do Pinterest. E como terceira dica, um dos pontos mais importantes na criação de um pin são os textos que sobrepõem a imagem utilizada. E continuando como nossos exemplos, se você está num nicho que inspira pessoas, como por exemplo moda, decoração de casa, viagens, você não precisa adicionar um texto necessariamente. Inclusive, ao pesquisarmos por moda ou fashion em inglês, nós vemos muitas imagens que já falam por si mesma. Ou seja, os usuários do Pinterest navegando pelo feed, ao encontrar algo que gosta, já poderá salvar a imagem até compartilhar. Mas o que pode acontecer é que esta imagem vai ganhar várias visualizações, ser até salva várias vezes e compartilhada, mas pode ser que não receba nenhum clique de saída, o que para nós, criadores de conteúdo, é o mais importante, pois nós queremos que as pessoas cliquem no nosso pin e sigam para o nosso blog, página de vendas ou até de vídeos. Assim, adicionar textos é muito importante, primeiro porque você dá um contexto à sua audiência sobre o que é o seu pin, assim você está dando uma ideia o porquê eles devem clicar para saber mais sobre o seu conteúdo. Segundo, porque o algoritmo do Pinterest, ou seja, o robozinho do Pinterest, lê o texto sobreposto do seu pin e, deste modo, ajuda a ranquear o seu pin e aumentar suas chances de aparecer nas primeiras posições de pesquisa relacionadas ao seu nicho. E desta maneira, quando você adiciona um texto sobreposto, fica muito mais fácil de chamar a atenção do seu público-alvo, fazendo que a sua audiência encontre e entenda rapidamente o que ele obterá se clicar no seu pin. Assim, algumas dicas importantes para adicionar um texto sobreposto é adicionar um texto curto, de fácil entendimento, focando em dar informações no porquê eles devem clicar. E conforme o próprio Pinterest já informa, se você tiver produtos para países diferentes, crie pins diferentes para cada idioma. Também é interessante adicionar textos com letras grandes, de preferência em negrito para os títulos, e mesmo para subtítulos, utilizar letras legíveis. E apesar de ser muito bonitas, as fontes manuscritas, elas têm tendência a ficarem muito pequenas, principalmente quando vistas pelo celular. Lembre-se que a maioria dos usuários do Pinterest, elas usam o celular para visualizar o seu feed. Assim, utilizando fontes maiores, em negrito e de fácil entendimento, fica muito mais fácil para eles lerem rapidamente e clicarem. E uma outra dica é colocar o texto sobreposto principal do seu PIN ou no meio ou acima do PIN, porque a tendência dos usuários do PIN geralmente é de ler de cima para baixo. E lembre-se que o seu texto precisa ser relevante com a sua imagem, o seu título, descrição e o conteúdo. Assim, é importante adicionar no texto sobreposto as suas principais palavras-chave. Então, por exemplo, se você tem um blog dando dicas para decorar um banheiro pequeno, coloque essa informação no seu texto sobreposto. Assim, quem for buscar por inspirações para decorar banheiros pequenos no Pinterest, a chance do seu PIN aparecer nas primeiras posições de pesquisa vai ser maior, já que o algoritmo do Pinterest tem o poder de ler o seu texto. E a sua audiência, além do que você oferece, se ela clicar, vai aumentar o nível de interesse dela. E como quarta dica, como a ideia do Pinterest é divulgar a nossa marca, fazendo com que as pessoas reconheçam o nosso conteúdo, produto e serviço, a próxima sugestão é sempre incluir o seu logotipo e o seu website ao criar
para um pin. Desta maneira, quando os usuários do Pinterest estiverem navegando no feed buscando por assuntos relacionados aos seus pins, elas podem reconhecer pelo logo o seu PIN. E se elas gostaram do seu conteúdo, elas irão continuar clicando para saber das suas novidades. E como o próprio Pinterest informa, evite colocar o logotipo em formato grande, que prejudique a sua imagem ou texto sobreposto. Assim, coloque-o de uma maneira discreta e evite o canto inferior direito, que fica sempre cheio de ícones de produtos. E do mesmo modo que o logo, é sempre bom você adicionar a sua URL, ou seja, o endereço do seu site. Geralmente, quando nós criamos um novo PIN, nós colocamos a URL no centro, bem acima, ou na parte de baixo do PIN, de modo que também fique bem discreto. Mas ainda assim, dê a chance do usuário identificar o seu site. E um outro motivo para adicionar o seu logo e o endereço do seu site é que, infelizmente, há pessoas que roubam pins e copiam nossos designs para usar sem permissão. E copiando os nossos designs, elas podem adicionar o URL delas ao invés do nosso. E isso, infelizmente, já aconteceu com um ou dois dos meus pins. Caso isso aconteça, você pode até denunciar para o Pinterest, mas enfim, eu diria que o nosso propósito aqui é focar no nosso negócio e no nosso design, mostrando sempre um conteúdo de qualidade para a nossa audiência. E a próxima dica, sempre que relevante, eu sugiro que você sempre inclua uma chamada para ação no seu PIN. Uma chamada para ação no PIN é um pequeno texto em destaque que irá ajudar a direcionar o usuário do Pinterest a clicar no seu PIN, podendo ser, por exemplo, clique aqui, saiba mais, clique e saiba mais, download ou baixe aqui e assim por diante. Estrategicamente, incluir uma chamada para ação vai ajudar você a receber mais cliques no seu PIN e assim mais cliques de saída que levará os usuários do Pinterest a lerem os seus artigos e a seguirem para suas páginas de vendas, produtos e serviços. Mas você também pode usar chamadas para ação para vídeos no YouTube. Por exemplo, você pode colocar clique para assistir, clique e assista tutorial completo e assim por diante. Novamente, essas chamadas para ação parecem algo simples e sem importância, mas são, na verdade, uma poderosa estratégia de marketing, pois elas incentivam inconscientemente os usuários da internet a seguir o convite para realizar o ato sugerido, que no caso do Pinterest é para clicar no nosso PIN e seguir para o nosso blog, páginas de vendas ou até vídeo no YouTube. E nesta próxima dica, como nós sabemos, há muitos fatores que levam um PIN a se tornar viral. Mas há uma coisa que nós não podemos ignorar sobre o Pinterest. Ele é 100% visual. Assim, além das fotos, textos e chamada para ação, é preciso prestar atenção nas cores que mais se destacam em seu nicho de mercado. Sim, a tendência das cores no Pinterest são muito importantes e podem ajudar o seu PIN a se destacar e a ganhar mais visualizações e, consequentemente, mais cliques. Assim, antes de criar o seu PIN, a minha sugestão é que você passe um tempo no Pinterest analisando as cores de pins relacionados ao seu nicho de mercado. Você pode buscar no feed por palavras-chave relacionadas ao seu nicho em português ou até em inglês, para visualizar a tendência das cores dos pins que aparecem nas primeiras posições de pesquisa. Como, por exemplo, se você trabalha com roupas infantis, você pode buscar por roupas infantis aesthetic, que significa estética. E você vai ter uma base das cores mais usadas nos pins desse nicho. Por exemplo, aqui nos primeiros pins me mostra mais a cor rosa, depois seguido da cor vermelha e assim por diante. Assim, sempre que possível, faça esse exercício antes de criar os seus pins, de verificar as cores dos seus concorrentes e ver as cores dos pins que hoje mais se destacam no seu nicho de mercado. E por último, eu não posso deixar de dar mais essa dica para você, que talvez seja até a mais valiosa, que é testar. Conhecer as técnicas e dicas de especialistas ou mesmo do próprio Pinterest é fundamental, porém é muito importante nós focarmos em criar nossos pins com visual profissional e mostrando nossos produtos com personalidade e testar diferentes formatos, diferentes cores, diferentes fontes, diferentes textos para o mesmo conteúdo.
E depois de testar, 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 aí sim nós vamos ver quais pins ganham mais atenção dos usuários do Pinterest. E conforme nós formos testando, é importante utilizar o Analytics oferecido pelo Pinterest comercial na visão geral. E aqui na visão geral, além de ver como andam as principais atividades da sua conta comercial do Pinterest, você também pode seguir aqui para baixo e ver quais dos seus pins estão tendo mais impressões, podendo verificar quais cores nos seus pins estão dando mais resultados. E você também pode clicar aqui para ver os que estão dando mais engajamento e mais cliques no seu pin. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um pin que eu criei para divulgar um vídeo que eu tenho no YouTube de um tutorial para criar quadros dos sonhos. E eu vejo aqui que no tráfego orgânico, ele teve um resultado muito bom, porque ele teve 212 cliques. E aqui abaixo eu criei um outro pin para divulgar o mesmo vídeo e ele teve menos cliques. Então, por exemplo, se eu quisesse criar um novo pin novamente para divulgar este tutorial, eu criaria mais ou menos como este pin aqui. Bom, essas foram as minhas 7 dicas para você criar pins de sucesso no Pinterest. E eu espero de coração que vocês tenham gostado das dicas, porque elas já me ajudaram muito a ganhar muito mais seguidores e milhares de visualizações e cliques nos meus pins. E para você que está iniciando, já trabalha com Pinterest comercial, eu criei um pacote de templates de pins profissionais, utilizando as melhores práticas do Pinterest e estratégias de marketing digital, que são totalmente editáveis no Canva grátis. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre esse pacote que eu criei especialmente para te ajudar não só a poupar tempo, mas também para aumentar as suas chances de obter mais visualizações e cliques nos seus pins, é só acessar a página com todos os detalhes clicando no link que está na descrição deste vídeo. Ou também você pode acessar diretamente na loja de templates no site Elis Bugés. E por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado das dicas. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Muito sucesso, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!